Olá, olá, bom dia a todos, bem-vindos ao Damásio, bem-vindos ao Gabaritando a Peça. Bom dia. Olha, até que tá bom aqui o negócio. Domingão, 8 horas da manhã, estamos ao vivo pelo UOL, no JC, nas nossas 250 unidades em todo o Brasil também. Então quem está assistindo em casa deve estar até de pijama, a inveja nossa, né? O povo que está em casa de pijama aí assistindo pelo UOL, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria começar agradecendo a confiança de vocês de estarem conosco aqui no Damásio, né? Essa nossa equipe, a gente, né, ontem eu fui para Vitória e aí eu ouvi de uma aluna: professor, dá gosto de estudar com vocês porque a gente vê o brilho nos olhos que vocês têm de fazer a gente passar. Eu fiquei até emocionado. E de fato é isso, a gente está há um mês e meio, há um mês e poucos, fazendo de tudo para conseguir vocês passarem. O nosso desejo é muito grande que dê certo, que a gente tenha aí índices de 90%, 95%, 100%, vai ser a nossa felicidade aí quando sair o resultado. E a prova é semana que vem, né? Estão tensos? É um pouco. Já bateram em alguém esses dias? Porque vocês são do penal, tenho até medo. Vou ter que sair por aqui. Guardem as armas, as facas, estilete e tudo mais. Bom, veio uma voz ali do além, perguntando o que vai cair. Sabe Deus. Eu costumo dizer que eu nunca acerto, mas eu vou dar uma dica. Eu acho que vai cair reze. Não sei nem o que é isso. Não faço a menor ideia nem do que seja isso, mas acho que vai cair. Um dia eu acerto. Eu sempre aposto no reze e uma hora vai dar certo, né? Bom, só tem 4 peças possíveis de cair para vocês. Então, a gente não precisa ficar neurótico, o dia de hoje é destinado a isso. O dia de hoje é um dia de revisão, um dia para tranquilizar. Vamos falar sobre marcação, marcação do material, vamos falar sobre as peças mestras. Eu gosto muito da teoria das peças mestras, porque se a gente vai para a prova sabendo as 4 peças mestras que podem cair, pode cair qualquer coisa que você faz. Independentemente de você ter visto um modelo, independentemente de você ter decorado, isso torna mais fácil a sua preparação e você fica menos neurótico no dia da prova. Então, a Patrícia vai falar quais são as 4 peças, né? A gente sempre conta que uma última é uma petição simples, como caiu na última, quer dizer, uma petição sem forma, uma petição comum, né, da processualística, mas é só uma questão de mudança de nome da peça. Então é algo que a gente pode ir tranquilo para a prova com isso. Uma dica: eu falei isso ontem lá em Vitória, porque o povo estava tenso. Darlan, eu vou chegar na prova. Vocês vão chegar na prova, vocês vão ler o enunciado, e o normal vai ser que vocês não saibam a resposta. Isso vai ser o normal. Por quê? Vocês de cara vão identificar a peça. Você vai olhar, vai ver e falar: isso aqui é uma apelação, isso aqui é um reze, isso aqui é uma resposta à acusação. Agora, a tese você vai ter que procurar. Isso é o normal. Então fique tranquilo, já tenha isso na tua cabeça, já se prepare psicologicamente para chegar, ler o enunciado e ter que sair na busca da resposta. Dá certo. Não tem uma prova até hoje que a resposta não estava no código. Era só o trabalho, era só a tranquilidade, que é o mais difícil nesse momento, né? Era só a tranquilidade de parar: vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou achar. Tá bom? Então eram esses os meus recados. Eu vou mais tarde, vou gravar um videozinho de uns 10 minutos, falando sobre marcação de material, porque eu não aguento mais. No Twitter é o top 1000. Professor, pode pintar? Professor, pode fazer um coração? Esses dias veio uma pergunta inédita. Eu estava dando aula na turma de tributário, uma menina aqui nesse meio falou assim: professor, tem uma pergunta. Eu falei: o que foi? Quantos VADs eu posso levar? Eu falei: hã? Quantos VADs? Tá louca? Mas eu posso levar 5? Não surta, né? Eu vou falar então sobre marcação. Uma dica: não vá para a prova com material único. Leve 2 materiais. É muita irresponsabilidade ir com um único material. Tá? Leve 2, leve um marcado, um limpo, para que se tiver problema, você tenha uma segurança. A gente não sabe como a OAB vai se comportar. É a primeira prova depois que houve a mudança do edital. Então, o máximo de cautela, para que você não se estresse, para que não tenha nervoso, é melhor nesse dia. Tá bom? Gente, bom evento. Vou passar aqui para a professora Patrícia. Bom dia. Bom dia, Darlan. Tá bom? Bom dia bom a evento para todos. vocês. Tudo bom, gente? Que estão aqui no domingo. E
Olha só, Deus está olhando, hein? Você que levantou cedo, que está aqui cedo, que está aqui, enfim, ou que está assistindo a gente pelo UOL, que está assistindo a gente na tua unidade. Esse esforço, eu acho que conta pontos no céu. E pontos no céu agora são uma coisa muito importante. Então, parabéns a todos os que estão aqui. A gente vai fazer agora uma passagem geral sobre como é que você pode, principalmente, identificar a peça, que é o pânico primeiro de todo mundo, não é? Identificar a peça. Nada do que a gente não tenha visto já. A gente já viu tudo isso que eu vou passar hoje para você, que o Madeira, que o Flávio e que o Gustavo vão passar. A gente dividiu o nosso Gabaritando a Peça em 4 módulos. Então, meu módulo vai ser o módulo das peças do rito ordinário. Depois vai vir o Madeira, com o módulo das peças de júri, super cotadas. Depois vai vir o Flávio, com o módulo das peças de inquérito, as peças relativas à prisão, liberdade, etc. E depois vai vir o Gustavo, com o módulo das peças da execução. Então, falar um pouco de execução penal. E com isso a gente cobre tudo. Então, sem mais delongas, o que eu preparei aqui para vocês é justamente, vai ao encontro do que o Darlan acabou de falar. É a ideia de demonstrar como é que você, sabendo uma peça, sabe todas. Na verdade, saber escrever a peça, isso é o de menos, quer dizer, saber a estrutura da peça. Se a gente sabe uma, a gente sabe todas. E agora, nessa semana, a minha dica é essa. Tenta fazer a estrutura, o endereçamento, o preâmbulo, o pedido, sem olhar o modelo, que você vai ter uma grata surpresa. Você vai ver que você consegue. Você vai ver que você é capaz. Porque quando a gente fica se apoiando no modelo toda hora, a gente vai criando uma dependência e depois dá uma insegurança na hora que tem que desapegar, na hora que tem que desmamar daquele modelo. Mas se você forçar a cabeça, espremer tua cabeça, você vai ver que dá. Se você pegar aquela ideia do endereçamento, depois daquele preâmbulo com 7 pontos, lembra dos 7 pontos? O nome, a qualificação, o advogado, o juiz, o verbo, a peça, o fulcro, né, o fundamento. Se você for tirando essas coisas devagarzinho da cabeça, você vai ver que volta tudo. Você vai ver que está tudo aí dentro. E eu vou te falar, na hora da prova é muito mais fácil do que agora. Porque agora é a hora do pânico. E agora você tenta lembrar de todas as peças ao mesmo tempo. E a sua cabeça surta. Mas na hora da prova não vai ser assim. Porque na hora da prova, a partir da hora em que você lê o enunciado com tranquilidade, fizer o esqueleto, que é aquele procedimento, aquele protocolo de segurança, para a gente não ir logo querendo acertar a peça. Isso é perigoso. Isso faz a gente cometer erros tolos e evitáveis. Então, a gente faz aquele esqueleto que a gente aprende desde o primeiro dia de aula, a gente identifica quem é o nosso cliente, quem são as partes do processo, qual crime, para saber se é de menor potencial ofensivo ou não, qual a ação penal, qual rito, qual o momento, e aí a gente identifica, aí sim, com segurança e tranquilidade, qual é a peça, qual é a competência e a tese e o pedido. Então, na hora em que você fizer isso na hora da prova, você vai ver que o surto vai baixar, porque você não vai precisar lembrar de todas as peças, você vai precisar lembrar só daquela. Você não vai precisar lembrar de um recurso extraordinário, de um agravo, não. Você identificou a RA, é RA, e você só vai precisar lembrar da RA. Então, vamos lá, olha só. O primeiro problema, gente, que está aqui na tela, vamos colocar ele na tela geral, é um problema que tem no livro. Eu comecei dele porque você já viu e eu quero só recuperar algumas coisas de RA. Então, olha só, lembra desse problema? Em que Paulo, que tem 20 anos de idade, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 234 do CP, porque em data de 13/3/2009 foram encontradas dentro de sua mochila inúmeras revistas de conteúdo pornográfico. Paulo, embora tenha assumido a propriedade das revistas, declarou que elas destinavam-se a entretenimento pessoal. O promotor... Nada mais é compreensível, né? Um rapaz de 20 anos de idade, com revistas pornográficas, é subsistência, né? Então, o promotor de justiça ofereceu uma denúncia em 10/3/2011 perante a 6ª Vara Criminal. A denúncia foi recebida em 14/3/2011, tendo o juiz determinado a citação de Paulo para oferecer resposta. Onde é que você vislumbra a frase-chave para identificar essa peça? Que peça que é essa? Resposta à acusação, 100% de certeza? 100% de certeza. Só pode ser uma resposta à acusação, porque o último dado do problema é que ele determinou a citação de Paulo
para oferecer a resposta. Então, você identificou, é uma resposta à acusação. A gente fez antes disso, antes de identificar, a gente fez todo aquele procedimento. Vamos fazer aqui verbalmente? Quem é o nosso cliente aqui? Paulo. Qual é o crime que ele cometeu? 234, escrito objeto obsceno, cuja pena é de 6 meses a 2 anos. A ação penal desse crime, se você for procurar no CP, você vai ver que não tem nada em contrário. Se não tem nada em contrário, como é que é a ação penal? Pública e incondicionada. Ah, então não tem um problema de legitimidade de parte. Pelo menos isso eu já sei. O Ministério Público ofereceu denúncia e deveria mesmo ter oferecido a denúncia. Rito processual, pena de 6 meses a 2 anos. Qual que é o rito processual correto nesse caso? Sumaríssimo. Bom, então aqui já piscou um alarme vermelho, porque eu estou vendo que foi oferecida a denúncia perante a 6ª Vara Criminal e não perante o Juizado Especial Criminal. E, além disso, foi determinada a citação para oferecer resposta. Isso dá a entender que eu estou no rito ordinário, ou sumário. Eu não estou no rito sumaríssimo. Ah, então já piscou um alerta vermelho. 5º ponto do nosso esqueleto, momento. O momento aqui é o momento logo após a citação. Portanto, a peça é uma resposta à acusação. A competência, para quem que nós vamos endereçar a nossa resposta à acusação, gente? Para a 6ª Vara Criminal. Mesmo que a gente tenha que alegar uma tese de incompetência, a vara é a 6ª Vara Criminal, porque é nela que está tramitando o processo. E que teses nós podemos alegar em resposta à acusação? Todas elas, na verdade, estão aqui, né? A gente fez um problema com todas as teses. Então, olha só, lembra das teses que a gente pode alegar? A gente pode alegar, antes de tudo, o quê? Nulidade. E aqui nós vamos pedir a anulação. Sempre, primeiro nulidade pede anulação. Tem gente que voltou, tem uma pessoa no Twitter que me fez uma pergunta assim, estão dizendo que pede absolvição primeiro. Eu falei, quem estão dizendo isso, meu Deus do céu? Quem estão dizendo que é o seu mal? Ou a pessoa está muito enganada ou ela te odeia. De toda sorte, se afaste dela, que ela não é boa companhia para esse momento da sua vida. Uma pessoa que está te induzindo a erro. O que essas pessoas estão dizendo? A gente, desde o começo, não apresenta as teses nessa ordem. É sempre assim. Nulidade, anulação. Então, a gente vai pedir anulação, ab, início. Né? Aqui, a segunda tese possível é uma extinção da punibilidade. E, nesse caso, a gente faz ele durante a aula, para quem faz o curso, para quem não faz, depois tenta fazer, né, a prescrição, mas para quem faz o curso, a gente resolve esse problema durante a aula e você acha uma prescrição, não é? Não achava uma prescrição, aqui uma prescrição em abstrato? Beleza. Prescrição, extinção da punibilidade em RA, da origem a que pedido? Qual o pedido que nós vamos fazer? Absolvição sumária. Diante do exposto, requer, seja absolvido sumariamente o réu, com fulcro no 397 do Código de Processo Penal, inciso 4, se a gente quiser ser mais exato, não é? Nulidade, extinção da punibilidade, e qual que é a última tese que a gente pode alegar aqui? Uma tese de mérito. Vocês lembram qual era a tese de mérito desse problema? A tipicidade, né? Para que haja o tipo, é preciso que os produtos se destinassem à venda. Se você lê no tipo, é aquela tipicidade, né, que você enquadra a tipicidade formal. Você lê o tipo, aí você encaixa em chave e fechadura, é cara crachá. Né? Tipicidade é cara crachá. Você olha para o tipo, olha para a descrição do enunciado e tenta encaixar. Não encaixou? É a tipicidade. Uma tese de mérito, né, chamada aqui nesse caso a tipicidade. E o que nós vamos pedir aqui? Absolvição sumária, com fulcro aqui no 397, nesse caso do problema, vai ser o inciso 3. Gente, resposta à acusação é isso. Como que vocês podem errar esse treco? Podem, mas não vão. Estou proibindo aqui. Como é que vocês podem errar esse treco? Querendo fazer a mais. Tem gente que se empolga, né, e aí começa a querer pedir que em caso de condenação seja aplicada a pena base no mínimo, que seja determinado o regime inicial aberto, que seja substituída a pena por privativa por restritiva de direitos. É aí que vocês degringolam. Então, aqui é fazer o simples. Olha quais os pedidos de uma RA. Os pedidos de uma RA são anulação ou absolvição sumária. Só. E a gente faz um último pedido, subsidiariamente,
Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, a gente pede que sejam ouvidas as testemunhas a seguir arroladas. Então, como último pedido, lá da RA, nós pedimos a oitiva das testemunhas, que sejam ouvidas as testemunhas a seguir arroladas. Beleza? Não se pede desclassificação, não se pede dosimetria, não se pede regime, não se pede benefício, não se pede mais nada. Então, é simples. Onde você se enrola é querer fazer demais. É simples e mais legal. Cai. Agora, eu queria só dar um destaque. Vocês lembram daquela tese mutante que nós falamos durante o curso? Para quem está ouvindo agora pela primeira vez, eu vou explicar, que é a falta de prova. Então, é só lembrar que se o problema for de falta de prova, aqui na RA, a minha tese vai ser de nulidade. E o meu pedido vai ser de anulação. Não existe absolvição sumária por falta de prova. Se aqui na RA a minha tese for de falta de prova, eu estou dentro dessa sacolinha. Lembra que o importante é saber em que sacola eu estou dentro dessa sacola. E uma das modalidades de falta de prova que a FGV mais adora é a prova ilícita. Pensa que se tiver ali um caso baseado numa prova ilícita, o que é a prova ilícita, gente? É uma não prova. Prova ilícita é uma prova que eu não posso enxergar, é uma prova que me dá o direito ao desentranhamento. Então, como é que eu penso em prova ilícita se aparecer prova ilícita, gente? E olha, eles podem fazer um problema mó enrolado, todo cheio de blá, 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 é simples de resolver. Interceptação clandestina, não autorizada, interceptação que extrapolou o prazo de 15 dias sem autorização judicial. Podem te dar o caso mais todo metido à besta de prova ilícita. Se você se liga que a prova é ilícita, isso é uma não prova. Isso é uma falta de prova. E se você não tem prova, está em RA, você vai pedir o desentranhamento da prova e a anulação do processo ab início. Percebe? Segurança, gente. Tranquilidade. RA é isso. Vamos transformar esse RA em memoriais? Olha só, eu fiz uma mágica aqui. Paulo tem 20 anos de idade. Foi denunciado como incurso nas sanções do 234, porque em 13/3/2009 foram encontradas dentro da sua mochila inúmeras revistas de conteúdo pornográfico. Paulo, embora tenha assumido a propriedade, declarou que destinavam-se a entretenimento pessoal. O promotor ofereceu denúncia perante a 6ª Vara Criminal. Ela foi recebida. Ah, tá. Então, até aqui nós temos uma RA. Só que a gente vai ter uma continuação. É assim que eles vão fazer os memoriais. Eles passam a fase da RA e contam a instrução. Por isso, gente, eu tenho visto gente que tem errado a identificação da peça, porque para de ler o problema no meio. Lê lá em cima. Houve citação. Ah, então é RA. Não, tem que ler até o final, para saber qual foi a última coisa que aconteceu. Olha o que aconteceu com o problema do Paulo. Na audiência de instrução, a testemunha da acusação não compareceu. Como as testemunhas da defesa estivessem todas presentes, houve por bem o MM magistrado inquiri-las desde logo e interrogar o réu, marcando para a data posterior a inquirição da testemunha de acusação. Realizada a diligência, essa inquirição da testemunha da acusação, as partes foram intimadas para apresentarem as alegações finais por escrito, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia. É assim que eu faço. Uma resposta à acusação virar memoriais. Eu avancei no processo. Eu já disse que teve instrução. Então, que peça que você vai fazer aqui? Memoriais. E como é que você identifica os memoriais? Porque eu já passei da citação, já teve a instrução, está contando como é que foi a audiência de instrução, e aí chega e diz que o MP pugnou pela condenação. Daria para dizer que isso aqui é apelação? Não, porque não está dizendo que ele foi condenado. Eu já vou mostrar como é que eu transformo isso numa apelação. Né? Mas parou aqui, pugnou pela condenação. Como é que eu vou fazer memoriais? Do mesmo jeito que eu fiz a resposta à acusação. Então, vamos lá. Quais são as teses e pedidos dos memoriais? Bem, nós, se tivermos uma tese de nulidade, e aí temos, pediremos a anulação. Acontece que aqui, nesse caso, como já houve audiência de instrução, eu, Patrícia, vislumbro 2 nulidades.
Vocês vislumbram também duas nulidades? A primeira era aquela ab initio que já estava presente da incompetência do juízo. Mas vocês notaram que apareceu uma outra nulidade aqui? Notaram? A falta da testemunha, mas e aí o que aconteceu? O que o problema está dando destaque aqui? Consegue pensar? Quem que foi ouvido antes? O réu e as testemunhas da defesa foram ouvidas antes da testemunha da acusação. Gente, o processo penal é fácil porque você sabe o que você quer. Você quer achar uma nulidade. Então agora basta você achar o fundamento dela. Então você vai abrir o código e falar, será que é assim? Será que é a ordem a que o juiz quiser? Ah, por conveniência e oportunidade, ouve quem está aí. Quem está aí? Quem quer ser ouvido primeiro, levanta a mão. Ah, então vamos você. É assim o processo penal? Não é. Tem uma ordem. Então foi desrespeitada a ordem dos atos de instrução. As testemunhas da acusação são ouvidas antes das testemunhas da defesa. E aí só te restaria o trabalho de procurar no código onde é que está isso. Isso está lá no artigo 212, a ordem da oitiva. Então nós vamos procurar uma eventual nulidade. E aqui nós vamos pedir anulação. No caso do desrespeito à competência, vai ser uma anulação ab initio. E aqui vai ser uma anulação a partir da audiência de instrução, debates e julgamento. Então, a gente vai dizer que, diante do exposto, requer, 2 pontos, seja anulado ab initio o presente processo penal. Ponto. Ainda dentro da mesma tese. Caso assim não se entenda, que seja anulada a presente ação a partir da audiência de instrução, debates e julgamento. Não teve lógica? Eu peço as duas. Já lá dentro da minha tese de nulidade. Já peço as duas. Só que eu peço uma ou a outra. Se anular ab initio, ok. Se não anular ab initio, caso assim não se entenda, que seja anulada a partir da audiência de instrução, debates e julgamento. Legal? Bom, aquela extinção da punibilidade continua existindo aqui, né? Como é que vai ser o pedido relativo a uma extinção da punibilidade em memoriais? Vai ser que 386, não, lembra? Extinção da punibilidade vai dar um pedido de declaração da extinção da punibilidade. Que seja declarada a extinção da punibilidade. Não vai dar absolvição sumária. Extinção da punibilidade só dá absolvição na RA. De resto, vai sempre dar uma declaração da extinção da punibilidade. A tese de mérito, a atipicidade, continua existindo aí, né? Aquela atipicidade que a gente já tinha vislumbrado lá na RA, continua existindo. O que nós vamos pedir se o caso for de atipicidade em memoriais? Nós vamos pedir a absolvição, mas aqui não é sumária, porque absolvição sumária é o termo usado para uma absolvição antes da instrução. E aqui a absolvição já está depois, nós já tivemos a instrução. Vai ser absolvição e com qual fundamento? No 386. Nesse caso, aqui nesse caso específico do probleminha, vai ser o inciso 3. Diante do exposto, que seja anulado o processo ab initio, em face da incompetência do juiz, ou caso assim não se entenda, anulado o processo a partir da audiência de instrução, debates e julgamento. Ponto. Caso não se acolha a tese anterior, que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição. Ponto. Caso não seja esse o entendimento, que seja absolvido o réu com fulcro no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Vai colocando cada coisa num parágrafo, calminho, organizado. O importante é organização e clareza. Não precisa se preocupar com o estilo linguístico. Se repetiu palavra, não tem problema. Vai colocando, caso assim não se entenda, caso assim não se entenda. E o problema dos memoriais, né, gente? É que nos memoriais, além de eu ter nulidades aqui da instrução que eu posso alegar, a outra diferença em relação à RA é que aqui eu tenho todas aquelas teses subsidiárias de mérito. Então, depois do mérito, a gente pode fazer todas aquelas teses subsidiárias de mérito. E o grande problema, não é problema, a grande sacada das teses subsidiárias de mérito em memoriais é que é tudo pelo princípio da eventualidade. Eu não sei se vou ser condenado ou não. Eu espero não ser. Mas se for condenado, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a gente tem que falar basicamente de dosimetria de pena, a gente tem que falar de
regime, tudo isso na tese, e depois eu vou fazer a formulação do pedido, mas tudo isso já tem constado na tese. E benefícios. Benefícios que são o sursi e a pena restritiva de direitos. Dosimetria, regime e benefícios. Sursi e pena restritiva de direitos. Então, vamos imaginar como é que a gente faria aqui? Caso não sejam acolhidas as teses anteriores, requer, seja a pena base fixada no mínimo, porque não tem nada dizendo que ele tem maus antecedentes, nada disso. Pena base fixada no mínimo. Na segunda fase da dosimetria, você vislumbra que tem alguma atenuante aqui para pedir? Tem? Que seja pena base fixada no mínimo, considerada a atenuante relativa à menoridade. Então, que seja a pena base fixada no mínimo, considerada a atenuante relativa à menoridade. Se houvesse alguma agravante, aqui a gente tentaria pedir o seu afastamento. Se houvesse alguma majorante, uma causa de aumento de pena, a gente tentaria pedir o afastamento, mas não há. Então, que seja a pena base fixada no mínimo, considerada atenuante relativa à menoridade. Regime. Se a pena base for fixada no mínimo, que é 6 meses, qual que é o regime inicial? Que seja estabelecido, você pode ir botando ponto, não pega nada, né? Que seja estabelecido o regime inicial aberto para o início de cumprimento da pena. Isso eu já estou fazendo no pedido, mas você tem que ter feito na tese, fundamentando, né? O regime aberto você vai fundamentar lá no artigo 33, né? A pena base no mínimo você vai fundamentar lá no artigo 59. Então, na tese, a gente vai explicando por que a gente quer isso, e eu já estou indo direto para o pedido. Que seja a pena base fixada no mínimo, considerando a atenuante da menoridade, ponto. Que seja fixado o regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena. E terceiro, será que aqui o camarada teria direito à pena restritiva de direitos? Esse é um delito que, se a pena for fixada em 6 meses, dá direito à PRD? Dá. Se você for ler lá o artigo 44, você vai ver que preenche os requisitos. Ponto. Que seja, depois de fixado o regime inicial aberto, fixa regime e depois substitui, tá? Essa é a ordem. Que seja estabelecido o regime inicial aberto, ponto. Que seja a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. Isso porque você preenche os requisitos do 44, lá na tese você explicou por que preenche, então agora você vai pedir que seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, ou, caso assim não entenda, que seja concedido o sursi. Porque, de fato, se você tentar encaixar essa situação no artigo 77, você vai ver que encaixa. Daria para conceder o sursi. Dá para conceder PRD e sursi ao mesmo tempo? Não, é um ou outro. Então, que seja substituída a pena por restritiva, ou, caso assim não se entenda, que seja concedido o sursi. Lindo de morrer o nosso pedido de memoriais, e só nos resta terminar falando, a gente vai falar sobre a indenização. Indenização, a gente vai pedir que o valor da indenização seja fixado no mínimo. Mas aqui, esse crime é um crime que dá prejuízo? Puxa vida, portar material pornográfico dá prejuízo para alguém? Revista pornô dá prejuízo para alguém? Não. Então, aqui a gente poderia dizer que não seja fixado qualquer valor a título de indenização em face da ausência de prejuízo causado pelo crime, assegurando-se o direito do réu de recorrer em liberdade. Então, a gente falou da indenização e, nesse caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, eu vou pedir que não seja fixado em face da ausência de prejuízo causado pelo crime, assegurando-se o direito do réu de recorrer em liberdade. Gente, a gente fez os memoriais mais completos do mundo. Dificilmente a OAB vai conseguir te pedir uma coisa com mais teses e coisa mais completa do que isso. É só isso. É ir com organização, com calma e respirando. Pega as nulidades, todas elas, mesmo saco, vai botando, todas. Extinção da punibilidade, vê se tem alguma, nem sempre tem. Mérito, coloca estudo na tese, né? E depois as teses subsidiárias de mérito, ainda na tese. Em caso de condenação, impõe-se a dosimetria da pena no patamar mínimo. E aí a gente vai justificar, conforme o artigo 59, a pena base será computada considerando-se as circunstâncias judiciais.
No caso em tela, não há qualquer circunstância judicial desabonadora. Portanto, a pena base deve ser fixada no mínimo. Ademais, o artigo 65 prevê atenuante para o réu que é menor de 21. No caso em tela, o réu é menor de 21. Portanto, impõe-se o cômputo da referida atenuante. Quanto ao regime, segundo o artigo 33, a pena menor do que 4 anos pode cumprir em regime aberto. No caso em tela, a pena será menor do que 4 anos. Portanto, pode cumprir em regime aberto. Perceberam? Nós vamos fazendo os argumentos na tese, sempre daquele jeito que a gente ensina em aula, premissa maior, premissa menor, conclusão, para a coisa ter uma lógica, ter um encadeamento. E depois, no pedido, eu não preciso ficar refundamentando tudo de novo, colocando os artigos todos de novo. No pedido é direto, é seco, é só pedir. Parece complicado, gente, mas não é. É trabalhoso, memoriais, e não pode esquecer de nenhuma dessas etapas, mas não é super difícil. E, por fim, vamos transformar esses memoriais em uma apelação? Eu sei que você sentirá que está tendo um déjà vu, assim, um déjà vu, não é bonito essa palavra? Um déjà vu. Déjà vu, sabe aquela sensação de eu já vi isso? Você estará falando, nossa, o terceiro problema que a Patrícia escolhe que é igual, e foi de propósito. Para você notar como é que o problema vai evoluindo. Eu não vou ler até aqui, porque até aqui foi tudo igual. Paulo tem 20 anos de idade, o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia. Ah, tá, mas o problema não acaba aí. Aconteceu um treco. O juiz julgou procedente o pedido do Ministério Público, fixando a pena base em 1 ano de detenção em face dos maus antecedentes. Paulo possui uma transação penal realizada há 2 anos pelo delito de lesão leve. Então, o juiz, considerando essa transação penal, considerou que o Paulo tem maus antecedentes e a pena, lembra, mínima, que era de 6 meses? O crime tem uma pena de 6 meses a 2 anos. Ele fixou a pena base em 1 ano. Ou seja, ele dobrou a pena base com fundamento nesses antecedentes aí. Tornada definitiva a míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes. Não considerou nenhuma circunstância atenuante. Ou seja, fixou a pena base acima do mínimo, com esse argumento dos antecedentes, e depois foi lá e não considerou atenuante nenhuma. Estabeleceu o regime inicial semiaberto, pena de 1 ano. E ele estabeleceu semiaberto, por entender que a pornografia é prática altamente nociva na sociedade. Pornografia é uma coisa muito perniciosa, então esse juiz tem problema. Bom, também em virtude dos maus antecedentes, aqueles lá que era da transação penal, negou-se a substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou conceder a suspensão condicional. Então, em virtude dos maus antecedentes, ele não deu nada. O réu foi intimado da sentença no dia 18 de junho do 12, segunda-feira. Então, você percebe como é que a gente avança dos memoriais em direção à apelação? Como é que a gente identifica aqui que é uma apelação? A gente identifica que é uma apelação porque o réu foi intimado da sentença. Ele já foi condenado, não é diferente o problema 3 do problema 2, que terminou com o Ministério Público pugnou condenação? E a próxima coisa é eu fazer memoriais. Se terminar assim, o réu foi intimado da sentença, então o que eu tenho que fazer é apelação. Como é que vai ser a apelação? A apelação vai ser exatamente igual aos memoriais, aí exatamente, com os mesmos pedidos. Eu tinha 2 nulidades, não é? E vou pedir as 2 nulidades lá no comecinho da peça. A nulidade por incompetência de juízo e a nulidade pela inversão da ordem de oitiva das testemunhas. Não é assim? Depois nós temos a extinção da punibilidade pela prescrição. E nós vamos pedir que seja declarada a extinção da punibilidade. Tudo igual. Depois nós temos a tese de mérito, de atipicidade. O material pornográfico se destinava à venda. Não se destinava à venda, né? Se destinava a entretenimento pessoal. E, portanto, absolvição no 386. A apelação é exatamente igual aos memoriais. A diferença é que quando a gente chega na tese subsidiária de mérito, que são as teses relacionadas à dosimetria da pena, a gente tem um terreno mais firme para caminhar. Lá nos memoriais, eu não sei se o cara vai ser condenado ou não. E se ele for condenado, eu não sei em que bases ele vai ser condenado. Então, eu peço tudo de melhor. Aqui, ele já foi condenado.
Então, o que vai diferenciar os memoriais da apelação? A tese subsidiária de mérito, que lá nos memoriais é uma simples choração, né? Eu choro, olha, eu quero tudo no mínimo e etc. Mas aqui, eu já tenho uma coisa contra a qual me insurgir. Eu já tenho uma coisa para bater. Então, a única diferença é essa. Até aqui vai tudo igual. Quando chega nas teses subsidiárias de mérito, também vai tudo igual. A ordem do pensamento vai ser tudo igual. Só que ao invés de simplesmente pedir que seja a pena base fixada no mínimo, eu já tenho uma pena que não foi fixada no mínimo. E já tenho um argumento pelo qual ela não foi fixada no mínimo. Então, o que eu tenho que fazer? Rebater esse argumento. Então, aqui a gente vai dizer, na tese, que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo, uma vez que... O que vocês argumentariam, doutores? Qual que é o problema aqui? A transação penal gera maus antecedentes? Não, a aceitação da transação penal não tem nenhum efeito equivalente à sentença condenatória. Né? Não tem efeito de gerar reincidência, maus antecedentes. Ela não representa uma assunção de culpa. Então, o camarada não tem maus antecedentes. E é isso que a gente precisaria dizer. Como? Segundo o artigo 76, a transação penal não gera qualquer efeito equivalente à sentença condenatória. No caso em comento, o MM magistrado elevou a pena base com fundamento na existência de maus antecedentes, considerando para isso tão somente a transação penal. De forma que, né, a gente conclui, dessa forma, os maus antecedentes devem ser afastados, fixando-se a pena base no mínimo. Pode usar a Constituição, o princípio da presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória? Perfeito. Poderia usar tranquilamente aqui, ficaria chique a sua peça. Muito bem, então a pena base já dançou. Requer ainda, olha só, tornada definitiva a míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes? A gente vai dizer que andou mal o douto magistrado, deixando de considerar a atenuante relativa à menoridade. Se não vejamos, né? O artigo 65 prevê que o réu menor de 21 na data do fato terá direito a uma atenuante genérica. No caso em tela, essa atenuante não foi considerado, de forma que deve ser considerada a atenuante relativa à menoridade. Então, aqui ele já não considerou, e eu vou pedir que ele considere. Regime inicial semiaberto, por entender que a pornografia é prática altamente nociva à sociedade. Pode isso, gente? Não pode, né? Qual que é o regime apropriado para essa pena aqui? A pena é regime aberto. O regime inicial teria que ser aberto. E isso está lá no artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, né? Está lá no artigo 33. A mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime pode servir como fundamentação idônea para a imposição de um regime mais gravoso do que o permitido? Não, né? Eu tenho que falar da gravidade em concreto, da gravidade do caso concreto, mas a gravidade, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, não serve como fundamentação. Lembra que existe até uma súmula dizendo isso? A súmula 718 do STF, que você já marcou lá embaixo do artigo 33. Né? Lá embaixo do artigo 33 está lá a menção à súmula 718. Então, é interessante que ela esteja marcada, porque ela é sempre um argumento bom. Está lá embaixo do artigo 33, a súmula 718 do STF. Se não está no teu código, não tem importância. Marca lá no final do código, que a gente vai achar do mesmo jeito. É só você lembrar, putz, tinha uma súmula sobre isso. E daí vamos lá e vemos no final do código. E, por fim, negou-se a substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou considero sursi por causa dos maus antecedentes. Mais uma vez, né? Uma vez que o réu não apresenta maus antecedentes, é de rigor a substituição da pena por restritiva ou, caso assim não se entenda, a concessão do sursi. Então, é exatamente igual aos memoriais, gente. Super igual. Com uma única diferença, que é que nos pedidos subsidiários de mérito, nós vamos bater numa sentença que já fez besteira. Nós não vamos contar como é que vai ser a sentença, né, no futuro, nós vamos elocubrar. Nós vamos bater numa sentença que já existe. E o pedidinho final? Se não tiver nada acerca de indenização, se tivesse aqui dizendo que o juiz estabeleceu indenização, a gente ia pedir que ela fosse excluída ou reduzida. Como aqui não está dizendo nada sobre indenização, eu não preciso falar nada sobre isso, e a gente vai terminar pedindo
que seja assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Do mesmo jeito que a gente faz nos memoriais, recorrer em liberdade, porque eu ainda posso recorrer do improvimento da apelação, se ela não for provida. Que seja ainda assegurado o direito do réu de recorrer em liberdade. Recorrer não é apresentar apelação, claro, mas é apresentar um eventual embargo, embargos infringentes, enfim, né, recurso extraordinário, recurso especial, assegurando-se o direito do réu de recorrer em liberdade. Então, vai ser exatamente igual aos memoriais, só muda que aqui eu tenho uma coisa concreta. Lembrando que, gente, para finalizar aqui as peças do rito ordinário, que são essas 3, né, o Madeira vai entrar daqui a 2 minutinhos com o júri, mas as peças do rito ordinário são essas. E se você, nesses 50 minutinhos, né, entendeu essas peças, acabou. É isso. É só você saber em que sacola está a tua tese. É o que eu venho destacando desde o começo. O trabalho com as teses de defesa é simples. Você sabe que nulidade leva a anulação. Você sabe que extinção leva a declaração. Você sabe que mérito leva a absolvição. O que você não pode trocar é confundir uma coisa com a outra. Então, se o fato é atípico, isso é uma tese de mérito. Se o crime está prescrito, isso é uma tese de extinção da punibilidade. Se houve o indeferimento da oitiva de uma testemunha arrolada pela defesa, isso é uma tese de nulidade. Cuidado para não engordar loucamente essa tese de nulidade. Cuidado para não achar que tudo é nulidade. Nulidade, embora venha alegada em primeiro lugar, dentro do nosso pensamento, tem que ser meio por exclusão. Veja se a tese não é uma tese de extinção ou uma tese de mérito primeiro, para você não querer jogar tudo na nulidade. Lembrando que, para finalizar, a falta de prova, incluída nessa situação, a prova ilícita, é aquela tese mutante. Porque a falta de prova até a RA representa uma nulidade e gera anulação. Mas a falta de prova em todas as peças posteriores à instrução, depois que eu já tive audiência para a colheita da prova, a falta de prova representa mérito e vai levar a uma absolvição. A gente tem inúmeros incisos do artigo 386 que são de absolvição por falta de prova. Então, se eu tenho um processo, eu estou em sede de apelação, eu tenho todo um processo baseado numa prova ilícita, que depois dela vão sendo derivadas outras ilícitas, né? Então, imagina que eu tenho uma prova ilícita originária e outras ilícitas por derivação. Através de uma interceptação não autorizada, eu consegui uma confissão, eu consegui um depoimento. Bom, a ilícita originária deve ser desentranhada, as ilícitas por derivação também, e isso não é nulidade. As provas são inválidas, seja de forma originária, seja por derivação. Mas o que acontece é que, uma vez desentranhada a prova, eu fico com uma lacuna, eu fico com um vazio, eu fico com uma não prova. E, havendo uma não prova, eu não vou pedir nulidade do processo. Eu vou pedir absolvição do réu por falta de prova. Né? Daí a gente tem que ver se é falta de prova de materialidade, está lá no 2, se é falta de prova de autoria, está lá no 5. A gente vai ver que falta de prova que é. Mas eu vou pedir absolvição por falta de prova. É apenas isso, gente. E vocês vão mandar muito bem, vão matar a pau. Eu vou dar uma pausinha agora e vai entrar o Madeira com as peças de júri. Depois Flávio e depois Gustavo, tá bom? Foi um grande prazer, a gente continua se vendo. Tchau, tchau.